Vamos então ver aquilo que marcou essencialmente aqui o dia de hoje nos mercados. Eu diria que tivemos um mercado pré-estoques de petróleo e tivemos um mercado completamente distinto após a publicação dos estoques de crudo. Se repararam, e aliás vejo já aqui algumas questões em relação a isso, a que é que se devia esta grande subida e esta grande recuperação dos índices? Deveu-se essencialmente a esta questão do crudo. Este foi exatamente aqui o ponto-chave do dia de hoje. Aliás, num dia onde praticamente não vimos aqui nenhum indicador económico de grande relevância, à exceção, claro, aqui da questão do crudo. Não vimos qualquer outro também, qualquer outra questão que também acabasse por ser por nos trazer aqui uma maior relevância ao mercado, sendo que a questão do crudo foi realmente aqui o ponto-chave no dia de hoje e que alterou completamente aquilo que estava a ser o dia de negociação. Portanto, começámos com um dia com grandes quedas. Aliás, nós de manhã no seminário das 8 vimos exatamente isso. Tivemos a apostar forte na queda do euro-dólar, da libra-dólar, do crudo, dos índices. O DAX caiu cerca de 150 pontos logo na manhã de hoje, no seminário de hoje. Apanhamos ali alguma parte. Portanto, acabou por ser uma manhã fantástica, grandes quedas, portanto, uma clara dinâmica de aversão pelo risco. Portanto, o, com o crudo a cair, com o DAX, com os índices europeus a desvalorizarem devido a isso, também com o dólar a valorizar por causa disso, também o ouro, aliás, o ouro foi mesmo o grande trade do dia de hoje, a subida que teve. Vimos uma subida de cerca de 30 dólares também por causa disto, portanto, com os índices a cair, o ouro recuperou com imensa força. Portanto, houve aqui um dia precisamente englobado naquilo que é o normal ambiente da aversão pelo risco. Depois acabámos por ver exatamente esta grande inversão das tendências. Portanto, vimos os estoques de crudo a saírem, a saírem bastante acima daquilo que se tinha saído ontem os inventários. Portanto, este diferencial acabou por colocar o mercado, portanto, a inverter exatamente aquilo que estava a ser o sentido, a mostrar que os estoques de crudo podem realmente ser acima do esperado e, portanto, vimos, aliás, abaixo do esperado e, portanto, vimos o preço realmente aumentar bastante. E apesar de ser uma subida que me parece ser apenas corretiva, acabou por ser uma subida bastante forte, que acabou por arrastar os índices e acabámos por ver inclusivamente os índices americanos a eliminarem todas as perdas que tivemos. Portanto, acabou por ser um dia completamente dispar. Portanto, tivemos, como digo, um mercado antes da publicação dos estoques de crudo e o mercado após a publicação dos estoques de crudo. Aliás, se vocês repararem, tem vindo a ser assim todas as quartas-feiras. Nós à terça à noite temos sempre a publicação dos estoques do Departamento de Energia dos Estados Unidos e, e, e normalmente portanto, é o API e esses estoques, se saírem, aliás, os estoques de quarta, se saírem acima dos estoques de terça, normalmente, nesse caso, significa que há mais e, portanto, o preço vale menos e, portanto, a matéria-prima vale menos e, portanto, o preço cai sempre, o preço do crudo. Normalmente, quando acontece o contrário, que foi o que aconteceu agora, quando os inventários saem abaixo do API, ou seja, parece que há menos estoques, acaba o preço por subir. Foi o que aconteceu exatamente isto no dia de hoje. E normalmente todas as quartas-feiras nós temos vindo a assistir a esta questão, a este diferencial entre aquilo que são os dados de terça-feira à noite, normalmente são publicados aí por volta das 9h30 da noite, e os dados que são publicados às 3h30 de quarta-feira. Portanto, normalmente existe esta divergência que nos faz criar estes movimentos e foi exatamente isto que aconteceu no dia de hoje e acabou por marcar aquilo que foi a inversão da tendência no dia de hoje. Já agora olhando aqui uh, olhando para aquilo que realmente foi o dia nos mercados, portanto aqui nós podemos ver ainda um fecho muito negativo por parte das praças europeias, portanto isto acabou por ser, as praças europeias acabaram por fechar numa altura em que a recuperação
dos índices americanos ainda não estava a atingir o seu pico. Se nós formos ver os índices americanos, acabamos por ver que acabaram por fechar bastante positivos, portanto, com os outros fechados, estes acabaram por recuperar bastante e acabámos com isso por ver uma recuperação muito maior. Nós daqui a pouco já vamos ver os gráficos para também ter uma noção melhor do que é que estamos a falar, mas parece-me claro que houve então, como digo, dois momentos completamente distintos na negociação do dia de hoje. Já agora olhando para aquilo que foi a performance dos futuros no dia de hoje, portanto, vemos claramente aqui uma recuperação do crudo, que acabou por ser, como digo, o principal driver do dia de hoje. Portanto, os metais energéticos acabaram por valorizar com bastante força. Aqui falo-vos mais até propriamente do crudo e do Brent. Estes acabam por ser sempre os mais importantes, que depois fizeram arrastar os índices a recuperar bastante. Nós aqui ainda vimos DAX negativo, precisamente por causa do fecho. Embora os futuros fecharam há pouco, às 9 da noite, já bastante positivos. Mas acabamos por ver sempre isto. Portanto, os energéticos a subirem, a arrastar os índices, a conseguir também arrastar positivamente os títulos de dívida americanos, que depois acabam por levar um dólar a valorizar ligeiramente. Aqui, por acaso, acabámos por assistir a um dólar, por acaso, bastante corretivo, ou seja, vimos um euro-dólar aqui a recuperar com bastante força após os inventários do crudo, mas claramente um dia típico de apetite a começar com o ambiente de aversão pelo risco e a terminar com um ambiente de grande apetite pelo risco. Reparem também aqui nos metais preciosos, portanto o ouro, apesar de ter fechado positivo, acaba por estar nesta altura a negociar ligeiramente abaixo dos seus máximos. Olhando para os indicadores económicos, há pouco tínhamos então referido que tínhamos uma sessão com muito poucos indicadores, muito pouca relevância em termos de indicadores económicos a serem publicados hoje. Portanto, o único indicador de grande relevância acabou por ser os inventários do crudo. Vimos o PMI e as vendas de novas casas serem negativas. Isto, nesta altura, ainda víamos os índices a cair com bastante força. Portanto, vimos estes índices ainda a prejudicarem mais a evolução dos índices americanos e europeus, até que, a partir então das 3 da tarde, acabámos por ver uma fortíssima recuperação do preço do crudo. Aqui normalmente é sempre gerada a confusão, em que pensamos que então, mas o crudo saiu acima do esperado, porque é que o preço subiu, o preço devia cair, porque há mais. Aqui o que interessa é sempre olhar para este valor e o valor de ontem à noite. Portanto, este diferencial é que nos diz se está mais ou menos. E neste caso foi muito abaixo daquilo que foi o API de ontem portanto, o preço acabou por subir. Isto não é sempre assim, mas nesta altura é assim que vemos o mercado a reagir. Já agora, olhando para os indicadores da manhã, portanto, nós vamos começar já por ter, durante a madrugada de hoje, o CAPEX na Austrália, portanto, aqui à meia-noite e meia. Depois vamos ter às 9h30 um indicador muito importante, a segunda estimativa de PIB para a Grã-Bretanha, numa altura em que vemos a Libra a ser um dos grandes destaques. Nós vamos falar mais aprofundadamente deste tema mais daqui a pouco, quando estivermos a olhar para a Libra, mas amanhã temos aqui um indicador muito importante que pode, inclusivamente, trazer-nos aqui uma maior queda para esta moeda. Depois, às 10 da manhã, vamos ter inflação, dado final de inflação na Europa. Espera-se que se mantenha nos 0,4%. Aqui também poderá trazer aqui alguma volatilidade ao euro, agora que nos aproximamos cada vez mais da reunião do BCE. Depois há 1h30, dados de emprego. Desculpem, dados de emprego, como habitual, os unemployment claims, mas vamos também ter core durable good orders, que acabamos por ter já aqui um dado anterior revisto em alta. Vamos ver se este indicador acaba por sair acima da expectativa e nos traz também aqui alguma força ao dólar. Depois, durante o resto do dia, não vamos ter nada de grande relevância, apenas estoques de gás natural às 3h30. E sendo que até ao final desta semana apenas grande destaque para, obviamente, aqui o PIB preliminar trimestral dos Estados Unidos, que sairá na sexta-feira à 1h30 da tarde. Portanto, esta semana acabou por ser uma semana com poucos indicadores, mas com muitos drivers. E o principal driver que eu vos quero falar é, obviamente, a questão da Libra.
Não sei se vocês repararam, mas nós, nestes últimos dias, enviámos duas vezes, durante 2 dias, segunda e terça, a análise à Libra-Dólar, precisamente para assinalar a importância que esta moeda iria ter nestas próximas semanas. Portanto, como sabem, e como provavelmente viram nas notícias durante este fim de semana, houve a reunião entre o Reino Unido e a Comissão Europeia, uh, por causa da questão que já tem vindo a ser falada do Brexit, portanto, da saída da Grã-Bretanha do Reino Unido, neste caso da União Europeia, porque não se sentem muito integrados, sentem que deveriam ter outro tipo de regalias, sentem que o seu centro financeiro, Londres, deveria ter uma legislação diferente, enfim. Tinham algumas razões de discórdia e ameaçaram. Aliás, uma das grandes bandeiras eleitorais de David Cameron era mesmo a possibilidade de se fazer um referendo a esta possível saída do Reino Unido da União Europeia. E ele foi mesmo cumprir exatamente isso que tinha prometido no, no seu programa eleitoral, portanto foi falar com a União Europeia, foi propor, foi dizer o que é que ele queria da União Europeia para que não, para que este referendo não pudesse ser um sucesso, mas a verdade é que vai haver este referendo, embora o Reino Unido tenha recebido exatamente aquilo que queria da União Europeia. Neste momento, David Cameron, embora tenha colocado sobre o referendo, que será no dia 23 de junho, daqui a 4 meses, esta possível saída do Reino Unido da União Europeia, ele já referiu que, devido ao compromisso com a União Europeia, vai fazer uma vigorosa campanha a favor da permanência. Qual é que é aqui o grande problema? Isto seria tudo muito, muito giro, portanto, porque supostamente ele iria estar em consonância com todos os membros do seu partido, todos os membros do governo, iriam fazer uma grande campanha, as pessoas iriam votar a favor da permanência. Aqui o grande problema é que existem alguns membros do governo atualmente no Reino Unido que estão contra esta permanência. E, portanto, David Cameron, por um lado, tem de manter agora o compromisso com a União Europeia de não, aliás, fazer uma campanha a favor da permanência. No entanto, tem membros do seu próprio governo a traí-lo e a irem no sentido contrário, a quererem realmente sair da União Europeia. E, portanto, vemos 6 membros do governo já contra ele, vemos o próprio Boris Johnson, que é o Mayor de Londres e que é o possível sucessor de David Cameron, a ficar também contra ele, e portanto nesta altura acabamos por estar numa situação de 50-50 em que existe uma grande imprevisibilidade sobre qual é que pode ser o resultado deste referendo. Uma coisa é certa, uma saída do Reino Unido iria ser muito, mas muito negativa para a economia britânica. A própria HSBC, por exemplo, já disse que se isso acontecer vai relocar 1000 escritórios de Londres e do Reino Unido para a União Europeia, e nomeadamente para a França e para a Alemanha. E não é só o HSBC, são imensas empresas que o vão fazer, e como é óbvio isso vai pesar bastante sobre o PIB sobre o PIB inglês. Portanto, como é óbvio, a moeda britânica tem vindo a desvalorizar. Eu acredito que vá desvalorizar mais só pelo facto desta imprevisibilidade dos resultados ser ainda maior, porque acredito que vai haver mais lutas internas políticas, vai haver mais discordâncias do próprio partido de David Cameron, e portanto isto vai sempre causar um impacto negativo no mercado. O mercado vai sempre reagir de forma negativa a esta imprevisibilidade, como sempre faz, e portanto acredito que vamos ver a Libra a desvalorizar com mais força. Nós todos os dias temos vindo a sugerir as entradas curtas. Notem que desde a abertura do mercado no domingo à noite tivemos já uma queda de 4 figuras na Libra, no GBP dólar. E reparem que é necessário olharmos para o gráfico mensal para percebermos que a próxima grande zona de suporte encontra-se aqui mais ou menos na zona dos 1,3676, e depois disso apenas nos mínimos face a 2007 nos 1,3487. Perguntam-me aqui, a saída do Reino Unido era mau para a economia local e para a Europa, quais as consequências? Também seriam obviamente negativas, embora neste caso
A União Europeia já fez o que tinha a fazer, que era precisamente ir ao encontro daquilo que David Cameron pedia, e portanto, neste momento, a expectativa para a Europa é claramente que isso não aconteça. E portanto, eu creio que aqui o mercado esteja claramente a olhar mais para o prejuízo que a Grã-Bretanha possa ter do que propriamente a União Europeia, porque se formos a ver, isto é muito mais negativo para a Grã-Bretanha do que propriamente para a União Europeia. Claro que perde a segunda maior economia, mas até pelos relatos já temos ouvido, por exemplo, da HSBC a dizer que ia colocar os escritórios todos na União, em países como França e Alemanha, portanto isso acabaria até por ser, de certa forma, algo positivo, porque iria haver uma transferência muito grande de empresas para os países europeus. E portanto, neste momento, aquilo que nós estamos a ver é claramente um prejuízo muito grande da Libra. Aliás, se nós formos a ver, eu creio que aqui dê para ver isso. Bom, não dá para ver, mas dá para ver numa uma referência semanal. Notem que a Libra já cai 3% desde há uma semana atrás. É realmente muito. Eu acredito que eventualmente possa vir a cair mais. Aliás, nós já vemos aqui uma queda brutal da Libra desde há alguns meses atrás, já desde o final do ano passado. E isto deve-se não só a esta questão que tem vindo a crescer cada vez mais, mas também ao facto da Grã-Bretanha estar a apresentar indicadores piores. Era um país que se esperava que aumentasse a taxa de juros a seguir aos Estados Unidos. Pelo contrário, se calhar até vai ser necessário mais medidas de estímulo. Portanto, é claramente uma grande tendência que nós estamos aqui a verificar. Não é só na Libra Yen, mas também em todas as outras moedas, como o Euro-Libra a disparar, o Libra NZD a cair com bastante força. Aliás, hoje foi mesmo uma das nossas recomendações, não sei se recordam, no seminário das 8. Era mesmo a sugestão de entrarmos aqui curtos nesta zona de suporte. Tinha sido mais ou menos aqui nesta zona, portanto caímos todas estas figuras. Libra e Yen também a cair bastante, principalmente ajudado pela queda dos índices, agora a recuperar ligeiramente porque o Yen está a desvalorizar. Libra Franco também a cair bastante, notem que em 2 dias o que é que já caiu, já a fazer aqui mínimos, portanto estamos claramente aqui numa grande tendência que não podemos deixar em claro e há que aproveitar, há que estar dentro destas tendências. E, portanto, vão continuar a ser estes os pares que nós vamos estar mais a sugerir nos próximos dias, se calhar nas próximas semanas, vai depender como é que o mercado reage. Claro que não vamos cair num só movimento, devemos ter aqui algumas correções que serão fantásticas também para podermos shortar este ativo. Nós, por exemplo, nesta altura na Libra-Dólar, estamos aqui a consolidar nesta anterior zona de suporte, que agora se torna resistência, está aqui a triangular neste suporte ascendente. Portanto, eu creio também que este triângulo que ele está aqui a formar pode muito facilmente levar-nos a fazer aqui mais um mínimo relativo. Portanto, temos todas as condições para, em todos os pares cambiais o, com a Libra, podermos ver a Libra a desvalorizar muito mais. E é aqui que temos que estar, é aqui que as oportunidades vão ser geradas, é aqui que as oportunidades vão surgir e, portanto, foquem-se essencialmente nesta altura na Libra. Como sabem, como eu tenho vindo sempre a dizer, o mercado imaginem que o mercado é um livro muito, muito grande, tem imensos capítulos e nós estamos constantemente a ver capítulos novos. Estivemos no início deste ano, capítulo China, já foi fechado esse capítulo, pelo menos nesta fase. Agora estamos a entrar em novos capítulos. É o capítulo, por exemplo, agora do Brexit. Há de ser o capítulo do BCE daqui a um mês. Portanto, temos é que aproveitar estes capítulos. Temos de ser dinâmicos. Temos que ir à procura de realmente aquilo que está a fazer mexer o mercado e estarmos a favor desses movimentos. Claro que é sempre difícil, mas se estivermos à procura destas oportunidades, acabamos por mais facilmente estar a favor da tendência do que estar, por exemplo, a achar que o BCP ainda vai recuperar e estar a comprar BCP a 50 cêntimos, por exemplo. Mas acredito claramente que a Libra vai ser realmente aqui uma grande oportunidade nas próximas semanas. Vamos estar sempre muito dependentes também daquilo que possam ser as declarações dos vários policy makers de Inglaterra, portanto, todas as sondagens que saem todos os dias, saem sondagens de diferentes meios de comunicação portanto, o mercado acabará por reagir muito a isto. Mas será claramente um grande foco a questão das libras, todas elas, não é só a libra-dólar. Aqui nós falamos da libra-dólar sempre porque acaba por ser a mais fácil de negociarmos, mas acredito que todas as libras estarão interessantes, e nomeadamente, por exemplo, hoje temos o caso da Libra NZD. Eu tinha-vos sugerido aqui as entradas curtas nesta altura, quando estávamos aqui a negociar nesta zona de resistência.
Notem que até ao mínimo caiu quase 3 figuras que poderíamos ter aqui aproveitado. Portanto, há realmente muito espaço para continuarmos a cair nas libras, há muitas oportunidades e principalmente para scalping acaba por ser dos melhores ativos para negociarmos todas estas libras. Ora bem, mas começando então aqui por olhar para o euro-dólar. Tem vindo a cair bastante o euro-dólar. Hoje foi mais um dia de grande queda, apesar da ligeira recuperação que estamos a ter. Portanto, era aquilo que nós já tínhamos verificado na semana passada. Portanto, tínhamos quebrado este suporte ascendente. Viemos aqui retestar este suporte como resistência. Estamos agora a cair aqui com bastante força. Eu acredito que um dos grandes triggers para vermos este ativo a cair mais será a reunião do Banco Central Europeu, que será no próximo mês, e portanto nos pode levar a ter aqui alguma noção se realmente vamos dirigir-nos para um novo mínimo. Eu continuo a acreditar que o vamos fazer. Aliás, continuo a acreditar que a paridade é uma realidade e, portanto, acredito que mais tarde ou mais cedo acabaremos então por dar uma quantidade baixista mais agressiva. Agora, há que ter aqui noção de uma situação no euro-dólar. Em termos técnicos, nós nesta altura estamos neste suporte ascendente. Reparem, estamos aqui a reagir em alta para já neste suporte ascendente. Suporte ascendente esse que coincide, se fizermos aqui um Fibonacci toda esta subida, aqui com os 50% de Fibonacci. Se fizermos o Fibonacci só desta última subida, acabamos por estar exatamente aqui nos 61.8. E portanto este é claramente, e também a juntar aqui esta zona de resistência, é claramente uma zona onde poderemos eventualmente ver aqui uma pequena subida do Euro-USD. Portanto, quando vos digo que acredito que ele irá cair mais, não quer dizer que vá cair agora de uma forma tremenda, mas há que ter noção que ele veio reagir, portanto ele veio terminar a queda numa grande zona de suporte, reagiu em alta, aliás teve aqui uma reação até bastante forte de 80 pips, no entanto está a retomar novamente as quedas. Portanto, pode eventualmente haver aqui uma nova zona interessante para voltarmos a vender. Tenham cuidado, precisamente por causa, e aqui nós vemos isso perfeitamente aqui no gráfico diário, por causa deste ponto aqui de confluência que nos pode levar a corrigir ligeiramente em alta. Aqui deixa de fazer efeito a possibilidade de estarmos curtos se realmente quebrarmos em alta esta resistência, portanto, que é aqui a zona dos 1,1050. Portanto, acima desta zona, já se estiverem a shortar, larguem os custos, porque aí poderemos estar a corrigir realmente com mais força e depois procuraríamos entradas curtas numa outra fase. Caso ele agora comece a cair com bastante força e quebre em baixa esta zona de suporte, aí sim faria sentido voltarmos a pensar em entradas curtas neste ativo. Ora bem, outra moeda que também tem estado aqui com bastante volatilidade é claramente também os ienes. Como sabem, quando os índices caem, o iene é sempre uma moeda que valoriza bastante. E nessa circunstância, nós nesta altura com os índices a cair bastante, acabamos também por ver o iene a valorizar. Isso levou-nos a ter este breakout no euro-yen. Eu continuo a acreditar que índices têm espaço para cair mais e, portanto, podemos eventualmente ver o euro-yen a trazer-se até aos 119. Continuo a acreditar que dólar-yen, apesar da reação que teve em alta, e aliás, ele desde que veio fazer este duplo fundo, acabou por reagir muitíssimo bem aqui em alta. Pode eventualmente cair mais se os índices continuarem a cair, portanto nós estamos a ver esta recuperação precisamente por causa da recuperação que o crudo teve, que nos levou os índices também a subirem, mas notem que nós aqui no gráfico diário, aliás, gráfico semanal, acabámos por quebrar esta zona de suporte, quebrámos o 23.6 e, portanto, tecnicamente existe eventualmente a possibilidade de vermos aqui o dólar-yen a cair até aos 38.2. Não quer dizer que esta queda realmente tenha que existir, até porque o yen, apesar de poder ficar forte com a valorização, com a queda dos índices, o dólar acaba por ser uma moeda que também está relativamente forte. E portanto, aqui acabam por ser duas moedas fortes, uma contra a outra, e portanto, aqui acabam por nos dar uma menor tendência, mas acabamos por ver os ienes, caso os índices caiam com mais força, a poder também então cair com uma força maior. Portanto, e aí veríamos, por exemplo, ao de yen a poder continuar aqui a sua queda, também o CAD yen, também o NZD yen, porque são tudo ativos que acabaram por não fazer mínimos relativos. Se calhar a exceção aqui do NZD yen, que veio tocar aqui nesta grande zona de suporte, nenhum deles acabou por fazer novos mínimos relativos e, portanto, tecnicamente falando, haveria ainda espaço para continuarmos a cair.
Olhando para as commodity currencies, começando aqui por olhar para NZD e USD. Aliás, olhando para a NZD e ao USD, são ativos que neste momento estão completamente imóveis. Não temos aqui nenhum tipo de tendência para já que seja mais interessante negociar. Portanto, são ativos que obviamente aqui estamos fora, até porque não temos assistido aqui a grandes indicadores económicos a serem publicados. Portanto, acabamos por claramente estar afastados deste ativo. Dólar CAD, como é óbvio, acaba por ser uma exceção, acaba por mexer muito em revelia com aquilo que acontece com o crudo. E, portanto, quando nós acabamos por ver crudo a valorizar, vemos também o CAD a valorizar. Foi o que aconteceu agora desde os inventários do crudo. Portanto, vimos o crudo a subir de uma forma muitíssimo impulsiva e, portanto, acabámos também por ver o CAD aqui a valorizar bastante face ao dólar e a trazer-se mesmo aqui para próximo desta zona de suporte. Portanto, também atenção aqui ao facto de dólar CAD estar numa zona de suporte interessante, pode eventualmente assistir aqui a uma ligeira recuperação. Olhando aqui para o ouro, acabamos por ter uma subida muito interessante estas últimas semanas. Reparem que nós aqui acabamos por ter um movimento impulsivo muito, muito agressivo. A minha sugestão para hoje era mesmo negociar o breakout que tínhamos tido deste triângulo em alta. Portanto, acabámos por ver aqui o breakout do triângulo. Tivemos uma subida muito agressiva de cerca de $30. Portanto, o nosso take profit estaria aqui próximo dos 1254. Foi exatamente lá. Entretanto, com a subida que os índices tiveram, este ativo de refúgio, que é o ouro, acabou por corrigir um pouco em baixa. Perguntou-me aqui se o ouro não vai subir mais. Bom, depende sempre daquilo que é a tendência dos índices. Como é óbvio, se os índices continuarem a ganhar força, o ouro é normal que caia, porque é um ativo de refúgio. Tecnicamente, estamos neste momento sobre uma zona de suporte bastante interessante. Se for quebrada, então é porque os índices vão subir ligeiramente mais, ou de corrigir um bocadinho mais em alta, e portanto o ouro há de cair, mas o movimento que nós queríamos era precisamente este movimento aqui impulsivo, que acabou mesmo por acontecer. Portanto, tivemos aqui um movimento de subida muito agressivo, com a queda dos índices. Tivemos um triângulo a ser feito, era aquilo que nós chamamos da onda 4, da onda consolidativa, e depois tivemos um movimento impulsivo que queríamos apanhar. Ele aqui acaba por não ir até ao máximo relativo, mas se formos analisar o fecho das velas, acaba por fazê-lo, por praticamente fazê-lo. Aliás, se ele não iguala, acaba por praticamente fazer aqui este máximo relativo e, portanto, em termos de ondas de Elliott, poderíamos eventualmente considerar que este máximo já estaria feito. Portanto, veremos como é que fecha, obviamente, a vela aqui diária. A vela diária, obviamente, que fecha abaixo deste valor. Portanto, acabamos ainda, na minha opinião, por ter potencial para ver, em termos técnicos, o ouro a subir com mais força. E, portanto, eu creio que ele virá a fazer mais o máximo relativo. Ora, em relação então aqui aos índices, vamos então ver aquilo que eu já vos tinha referido há pouco, que há um momento pré-inventários do crudo e um momento pós-inventários do crudo. Notem então como é que foi a nossa sessão de hoje. Acabámos por ver então uma abertura da sessão de grande queda. Foi uma manhã excepcional para negociar índices, portanto acabámos por ver aqui uma ligeira subida durante a manhã, depois acabámos por vir tocar aqui naquele ponto que eu até vos tinha sugerido e que, aliás, tinha-vos sugerido não porque o falhámos, porque isto aconteceu antes das 8. Foi pena, se fosse antes das 8 era excepcional, porque ele veio tocar nesta resistência descendente e desde então foi sempre a cair. Conseguimos aproveitar todos estes breakouts, todos estes movimentos impulsivos. Ele caiu durante a manhã, durante o nosso seminário, aqui não sei, cerca de 150 pontos, acabou por cair 300 pontos até ao mínimo relativo, até que veio então os inventários do crudo que acabaram por ser o mínimo do dia e acabaram por nos trazer uma subida aqui até bastante agressiva que nos trouxe então a corrigir. Agora a questão é perceber realmente se isto é meramente uma correção ou se acabaremos por inverter novamente em alta. Para isso desenhamos então aqui um Fibonacci desta subida e nós vemos precisamente que no DAX acabámos por ficar nos 50% de Fibonacci. Ora, isto é uma informação muito importante, muito relevante, porque pode nos indicar que esta queda foi meramente
meramente corretiva e poderemos eventualmente retomar uma subida a partir de agora. Claro que é prematuro ainda pensarmos nesta situação. Aliás, antes de mais, devemos pensar mesmo se esta queda com que nós estamos, aqui a 15 minutos é mais fácil ver, se esta queda com que nós estamos, acabamos agora sim por ter uma correção, portanto, nós fechamos a vela aqui no 38,2% de Fibonacci, portanto, para já é muito difícil percebermos se realmente viemos corrigir aos 50% e vamos agora disparar em alta, ou se esta queda agora está a ser corretiva para fazermos mais o mínimo. Temos aqui algumas divergências entre estes últimos mínimos no preço, portanto o preço faz mínimos, a força relativa do preço não o faz, daí termos esta correção. Agora vamos tentar perceber se realmente amanhã conseguirá haver força suficiente para quebrarmos estes 50% ou não. E portanto, se ele não quebrar estes valores, significa que o DAX tem pelo menos mais um mínimo para fazer e portanto conseguiremos ver aqui uma queda mais agressiva deste ativo, que nos levaria os ienes a valorizarem, portanto o dólar ien a cair. E, enfim, ele levaria também o crudo a poder retomar as quedas. Aqui o problema é que é o crudo que está a definir a tendência dos mercados. E, portanto, para isso é preciso vermos primeiro realmente o que é que está a acontecer no crudo. Nós já lá vamos ver para perceber realmente qual é que seria a expectativa de evolução para os índices europeus e americanos. Portanto, tudo aquilo que nós vemos hoje na Europa, FRA 40, Eurostoxx, índice PSIVIT, o PSIVIT aqui um bocadinho à exceção, também o IBEX, mas todos os índices de maior relevância europeus acabaram por dar uma continuidade de queda realmente aqui bastante agressiva. No que diz respeito aos americanos, aqui os futuros já nos estão a apontar para cima. Portanto, notem que esta semana, era aquilo que eu já vos tinha referido a semana passada. Portanto, o que é importante aqui nos índices americanos é percebermos realmente se há espaço para quebrarmos esta grande zona de resistência que no gráfico semanal mostra-se como muito difícil de ser quebrada. Nós esta semana já estivemos a negociar no negativo. Com esta recuperação do crudo voltámos a ficar com esta vela positiva. Portanto, só mesmo com o fecho desta vela semanal é que poderemos eventualmente ter aqui alguma noção do que pode acontecer. Porque se fecharmos a vela semanal do SP500 acima desta zona de resistência, então significa que poderemos eventualmente ver o mercado à espera de um apetite pelo risco maior e que nos leve a subir com mais força no SP500. Portanto, a mesma coisa com o Nasdaq, a mesma coisa com o Dow Jones, mas SP500 a ser aqui claramente sempre o nosso barómetro para isto. Portanto, aqui em termos técnicos, tal como fizemos na semana passada, o melhor é mesmo esperar para perceber em termos de tendência de mais médio prazo qual é que será o fecho desta vela semanal. Pois em termos do resto dos índices dos índices mundiais, olhando aqui para índice brasileiro, ligeira recuperação este mês também do índice brasileiro. Parece-me estar a voltar até estas zonas aqui de suporte. Poderá ser, que agora se torna resistente, poderá ser aqui um ponto muito interessante para apostar na queda do índice brasileiro. Notem que nós viemos então corrigir até esta resistência descendente. Esta, aliás, até ia ser uma das nossas sugestões da análise diária de amanhã. Portanto, notem como nós aqui acabamos por estar exatamente aqui nesta resistência descendente e, portanto, em termos técnicos e olhando aqui para o médio e longo prazo, pode eventualmente haver aqui uma zona de resistência que nos leva a fazer mais o mínimo relativo no índice brasileiro. No índice indiano estamos a continuar a apontar para baixo, portanto esta semana está a ser realmente muito negativa para este índice. Ele veio aqui tocar exatamente nesta zona de resistência, portanto aqui continua a fazer constantemente novos mínimos e portanto também já tínhamos referido que a próxima resistência para o índice indiano poderia ser aqui os 50% de Fibonacci próximo dos 6.800 pontos e portanto creio que realmente haja aqui muito potencial para voltar a fazer mínimos. Portanto notem como nós aqui já quebramos este suporte ascendente e, portanto, tecnicamente falando, a quebra em baixa deste suporte leva-nos a ter a possibilidade do movimento impulsivo voltar a ser feito e a trazer-se aqui para mais um mínimo. Em relação ao índice russo,
mais uma vez a arrastar-se aqui muito com base naquilo que está a acontecer no crudo. Portanto, continuamos aqui nestas grandes zonas de resistência. Hoje de manhã tínhamos sugerido as entradas curtas. Acabámos por assistir a uma vinda até ao nosso take profit, porque houve realmente uma queda muito, muito agressiva deste ativo. Mas depois disso, acabámos por ver então uma recuperação normal por causa da questão do crudo e portanto acabámos por ver aqui uma recuperação normalíssima deste ativo. E portanto acaba por ser um ativo que não há muito a dizer, ele acaba por ir constantemente atrás daquilo que também que é. Se todos os outros índices vão atrás da evolução do crudo, este ainda mais por causa da importância que tem esta matéria-prima para o índice russo. Em relação aos índices asiáticos, índice chinês continua a dar sinais de que esta semana pode ser uma semana negativa e que portanto, na próxima semana possa também ela ser aqui negativa. Portanto, possamos ver aqui mais uma vez alguma pressão baixista a ser feita neste ativo. Índice de Hong Kong também, portanto, eles aqui muito semelhantes, sempre com estas velas desta semana ainda negativas, portanto, podem pressionar aqui bastante o ativo. Nikkei também, portanto, notem como o Nikkei acaba por estar a negociar sempre ainda abaixo destes 38,2% de Fibonacci de toda a sua subida, portanto ele quebrou em baixa, veio retestar, esta semana está claramente a mostrar aqui uma vela com uma grande probabilidade de fazer novos mínimos, e por isso é que eu também acredito que o Yen pode vir a valorizar, porque o Yen tem uma ligação, uma correlação direta com o índice japonês, portanto, quando o Nikkei cai, o Yen valoriza, quando o Nikkei sobe, o Yen desvaloriza, e portanto esta dinâmica é sempre muito fácil de ser percebida e estando agora o Nikkei com uma maior probabilidade de poder cair nesta semana e provavelmente na próxima, se esta semana for negativa, poderíamos eventualmente dar uma continuidade aqui baixista. Em termos de FTSE, pedem-me aqui para ver o FTSE, foi um índice que também acabou por ter uma sessão negativa já nesta semana. Acaba por recuperar aqui o FTSE acaba por ser um índice que tecnicamente não tem grande interesse de negociar, curiosamente, não é um índice que tecnicamente seja fácil de negociar por questões técnicas, normalmente não respeita aqui muito os suportes, as resistências, é um índice que nós normalmente andamos sempre aqui afastados, mas acaba por ser um normal índice europeu que acaba por ir muito ao encontro também daquilo que estão a ser os drivers do mercado, e neste caso é claramente a questão do crudo, portanto a ter uma reação muito, muito semelhante à evolução do normal DAX ou do normal FRA 40. Ora bem, olhando então para as matérias-primas, nós vimos então o ouro com este potencial de recuperação. Isto significa que também a prata e a platina acabam por estar numa dinâmica muito semelhante. É o caso, por exemplo, aqui da platina. Notem como o movimento de subida do ouro acaba por ser praticamente semelhante aqui à platina, portanto ainda estamos numa fase consolidativa, acredito que há espaço ainda para continuarmos a subir. Este foi uma grande zona de suporte que fomos fazer. Notem, tal como no ouro, quebramos este triângulo, portanto esta espécie de triângulo, estamos agora a retestar esta resistência, que agora se torna suporte. Veremos então se conseguimos ver aqui uma reação em alta da platina. Portanto, aqui, claro que também neste caso haveria uma reação em alta do ouro. Já agora colocando aqui um Fibonacci de toda esta subida mais impulsiva, estamos exatamente agora na platina nos 50% de Fibonacci. Portanto, veremos se há realmente aqui potencial para eventualmente fazermos um novo máximo relativo neste ativo. Em termos de alumínio, e aliás em termos de todas as outras matérias de construção, vemos alumínio, vemos cobre, vemos zinco e vemos níquel a recuperarem, que isso é grande interesse. O único ativo com mais interesse seria o zinco, pelo facto de estar aqui nesta grande zona de resistência. Veremos se haverá potencial aqui para acabarmos por retomar as quedas. Pedem-me aqui para ver a prata. Portanto, a prata é um ativo que eu também não gosto muito de ver porque tem pouca volatilidade. Mas acaba por estar numa situação bastante semelhante. Portanto, a grande subida que teve com a queda dos índices, consolidação, acabou por quebrar também este triângulo, está agora a retestá-lo. Portanto, tudo muito semelhante em todos estes ativos. Em relação às matérias-primas energéticas, crudo então a ter aqui uma grande recuperação. Portanto, iniciámos a sessão com uma grande queda, depois saíram os inventários, acabámos por ver aqui uma grande recuperação. Portanto, isto aqui a definir exatamente aquilo que acabaria por ser a evolução dos índices. E
Portanto, nesta altura aqui sobre praticamente abaixo de uma grande zona de referência, que é os 32,47. Atenção que vai haver rollover hoje à noite sobre o Brent, não sobre o crudo, mas sim sobre o Brent. Portanto, quem tiver posições vai acabar por sofrer com o rollover. Mas em todos eles agora, a consolidarmos aqui um bocadinho mais, notem como no Brent, por exemplo, estamos aqui sobre uma grande zona de resistência, é uma zona claramente onde os vendedores acabarão por entrar. Também no crudo acabamos por estar mais ou menos nestas zonas e, portanto, eventualmente acabaremos por ter aqui uma zona de resistência que pode ser formada e onde os vendedores poderão entrar aqui novamente. Mas claro, vai depender sempre, já sabem como é que funciona o crudo, basta o ministro saudita dizer alguma coisa que o crudo acaba por poder mudar completamente aqui o seu sentido e, portanto, arrastar consigo os índices. Portanto, temos que estar sempre muito atentos. Ora bem, em termos de soft commodities, café é um ativo que também tem vindo aqui a lateralizar com alguma. Já há algum tempo, portanto, já desde novembro que tem estado nesta situação, portanto, aqui também sem grande interesse, apesar de se manter sempre abaixo aqui com máximos menores. Se vocês reparem, este máximo, este e este são todos menores. Portanto, mostram realmente que há eventualmente potencial para vermos a pressão baixista a surgir ou a vermos uma lateralização a ser formada, portanto, aqui em triângulo, porque estes mínimos também acabam por ser sempre maiores e, portanto, acabamos por ficar aqui numa situação sem tendência, portanto, de lateralização. Portanto, é um ativo que acabamos por estar, nesta altura, afastados. Trigo, milho e soja finalmente acabam por cair, nomeadamente aqui o trigo, que faz mais o mínimo, notem. Portanto, o trigo quebra hoje esta sua grande zona de suporte, acaba por retestar um excelente ponto aqui para apostar na queda do trigo. Portanto, atenção então à possibilidade aqui da entrada curta nesta grande zona de anterior suporte, que agora se torna resistência, e portanto muito potencial para retomarmos aqui as nossas quedas neste ativo. Em termos de corn, a mesma coisa, embora tecnicamente não tenha grande interesse, porque enquanto que o trigo faz o mínimo relativo, o corn ainda não, e a soja, portanto, idem também aqui sem ainda quebrar os seus mínimos. Portanto, dentro destas soft commodities, sugiro-vos claramente as entradas curtas no trigo, porque com este breakout temos tudo para continuar aqui o nosso processo de queda. Em relação ao açúcar, foi a situação contrária, portanto, nesta zona de suporte acabámos por ver uma grande recuperação, acabou mesmo por ser a matéria-prima que mais recuperou hoje, aliás, já desde ontem chegou a estar a subir cerca de 6%. Nesta altura vamos ficar parados no açúcar, não há ainda para já nada que nos diga que acabará por poder continuar a subir. Aqui eu só vos sugeria a entrada longa se realmente quebrássemos esta resistência em alta e, portanto, aí teríamos o potencial para voltarmos a ver aqui o máximo relativo a ser feito. Em termos de algodão, a atingir então aqui o nosso take profit. Este é um trade que eu já tinha sugerido na semana passada, portanto, um trade com muito potencial para fazer aqui o mínimo relativo. Portanto, não tínhamos divergências. Este suporte tinha sido quebrado. Tínhamos sugerido aqui as entradas curtas com o stop loss nos $60 e take profit nos 57. Acabámos então por ver aqui uma queda muito agressiva de 6% portanto, take profit então alcançado. Para quem mantém este trade, está na altura de fechá-lo. Agora não podem porque o mercado está fechado, mas amanhã, quando o mercado abrir, fechem então este trade e fiquem então aqui com os lucros, portanto captem os lucros, porque realmente acabamos por ficar então precisamente neste take profit a ser alcançado. E basicamente é isto. Portanto, um dia muito interessante hoje nos mercados. Espero que este seminário vos tenha sido útil. Já sabem, se tiverem aqui alguma dúvida, podem-me sempre enviar um e-mail para tiago.cardoso.xtv.pt. Como sempre, também irei disponibilizar a gravação deste seminário no Facebook Tiago Costa Cardoso Trading, onde também podem ver aqui algumas análises, portanto acompanhem. Nós por hoje ficamos então por aqui. Muito obrigado então pela vossa participação. Continuação de um ótimo dia, neste caso uma ótima noite, bons negócios e até amanhã às 8 da manhã para mais um Morning Call. Muito obrigado, boa noite e bons negócios.